Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre prevenção de transmissão intra-hospitalar de Covid-19. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar com dúvidas, sugestões de outras videoaulas, compartilhando experiências e se inscrever no canal, já que toda vez que houver mudança na prática clínica eu vou atualizar os vídeos, tá bom? Então vamos começar. Então a primeira coisa que a gente sempre vai ter que fazer, ainda mais em tempos de pandemia, vai ser a segurança na cena, sendo pré-hospitalar ou hospitalar. Avaliar os riscos, que são vários, mas nesses casos a gente vai dar uma atenção especial ao risco biológico. Então, sempre devidamente paramentado com os EPIs, tá bom? Além de verificar se as outras medidas de controle de transmissão por Covid também estão sendo realizadas. Assim, você pode garantir sua segurança e da sua equipe. Então, sempre olhe isso aqui primeiro, nesses tempos de pandemia que a gente não sabe até quando vai perdurar. Só após a gente controlar esses dois fatores e estiver com essas coisas checadas, a gente vai com o manejo habitual das emergências clínicas, muito discutido aqui no canal, tá? Então, A, B, C e D, igual foram discutidos em outros vídeos. Então, a prevenção da transmissão intra-hospitalar de Covid é essencial, tá bom? Lembre-se que, nesse estudo, nos primórdios de janeiro, fevereiro da pandemia, foi observado que até 43% dos novos casos de Covid em certa província da China foram contagiados, foram adquiridos a infecção por Covid no ambiente intra-hospitalar, seja os profissionais de saúde ou pacientes na sala de espera ou internados em outros tipos de leito, tá? Então, daí a importância da prevenção da transmissão intra-hospitalar e as medidas para redução desse risco, dado que pode ser considerado um foco. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Então, as medidas de intervenção são essenciais para diminuir o risco de contágio pelo Covid-19 nas instituições hospitalares, seja paciente, seja profissional de saúde. Então, a gente sabe que a principal forma de contaminação, de infecção por Covid-19 são através de gotículas. Então, os vírus liberados em secreção respiratórias dos pacientes infectados alcançam as membranas mucosas das pessoas suscetíveis, iniciando a infecção. Outra forma seria a produção de aerosol, que partículas virais ficariam em menor tamanho, em partículas de menor tamanho, e por isso conseguem ficar suspensas no ar por maior tempo e se propagar por maiores distâncias, tá? Então é secundário, a principal forma é a gotícula, mas o aerosol também é uma forma que possivelmente é uma forma de se contagiar por Covid. E a terceira forma é através de a transmissão secundária, indireta, pelas superfícies. Então é o toque de um paciente suscetível, de uma pessoa suscetível, em superfícies contaminadas com RNA do vírus, e depois essa pessoa toca em mucosas como nariz, boca, principalmente e olhos, tá bom? Então essas são as formas de contágio. A identificação e isolamento precoce dos pacientes com suspeita de Covid são essenciais, dado que a ausência dessa medida pode gerar casos catastróficos de transmissão intra-hospitalar de Covid. Então, toda vez que o paciente procurar pelo hospital, tem que ser feito um screening por sintomas de Covid. Então, olhar febre, mialgia, dor de garganta, hiposmia ou anosmia, além, claro, de tosse e dispneia. Então, um paciente que tem esses sintomas, idealmente, deveria ser manejado por telefone ou outra forma de telemedicina. Porque a gente sabe que nem sempre é possível. Se ele procurou, é porque talvez, para resolver o problema dele, só no hospital mesmo, tá? Então, uma vez que isso aqui não sendo possível, o screening por sintomas tem que ser feito, o paciente deve aguardar em uma área separada, tá? Para quem tem suspeita de Covid. Lembrando que eles têm que ter os pacientes um afastamento de 2 metros e, claro, então, numa situação dessa tem que haver restrição de visita em toda a área hospitalar. Inclusive, para toda visita ao paciente hospitalizado, os próprios visitantes devem receber um screening por sintomas e ser perguntados, indagados, se eles entraram em contato com alguma suspeita ou caso confirmado de Covid nos últimos 14 dias. Que se houver sintomas ou sinais sugestivos ou esse contato, o visitante tem que ser restringido, ele não pode ir para o hospital, tá? Que é o pior lugar que ele pode propagar o vírus, Então, lembrar disso. E o uso de máscaras é obrigatório para todos, de pano para visitantes e pacientes, mas sempre tem que ser cobrado, tá? Então, no lugar onde você está trabalhando, cheque se isso aqui está sendo feito, porque consegue se reduzir a transmissão intra-hospitalar para os seus pacientes e para a sua equipe, tá bom? Quando o paciente for internado, com suspeita ou Covid confirmado, ele deve estar num quarto bem ventilado, de preferência,
um quarto individual só para ele, com um banheiro privativo, manter a porta fechada, de preferência um quarto de pressão negativa, tá? E sempre que entrar, como todo profissional de saúde, tem que usar o EPI. Infelizmente não é realidade nossa, porque ter um quarto individual para todo paciente é praticamente impossível, mas se isso não for possível, o paciente com suspeita de Covid ou Covid confirmado tem que ser mantido nos mesmos quartos, claro, com a distância de 2 metros, mas em geral dividido. Quem tem Covid confirmado, suspeita alta, média ou baixa, e com um afastamento de 2 metros cada um. Então, esse seria o local ideal para esses pacientes estarem internados. Os profissionais de saúde, eles vão ter que se automonitorar por sintomas e sinais como febre e outros sintomas, como a gente falou. Se houver um desses sintomas, tem que se relatar à comissão de infecção hospitalar ou à medicina do trabalho, e o profissional de saúde deve ficar em casa, tá? Uma outra coisa que ele tem que relatar também, todo profissional de saúde, é o contato desprotegido com suspeita ou casos confirmados de Covid, tanto no hospital, durante um procedimento ou um atendimento que até então não se suspeitava e depois passou a suspeitar, ou em domicílio. Então, um próprio familiar que tem suspeita ou que Covid confirmado, que entra em contato, aí tem que se avisar, tá? A comissão de infecção hospitalar ou a medicina do trabalho, e isso vai ser tomadas providências. Ou vai restringir o trabalho, ou vai ficar de quarentena, ou vai ser testado, mas isso deve ser feito. E sempre, gente, sempre, o uso correto de EPIs, tá? Que vai proteger a gente de pegar a Covid mesmo, e a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Lembrando que esse estudo aqui, publicado no JAMA, em 2020, claro, mostrou que, foi um estudo prospectivo, e mostrou que no Washington, os profissionais de saúde, 48 deles que eles conseguiram ver que foram Covid confirmados, de todos os profissionais que eles acompanhavam, né? Esse autor aqui e seus colaboradores, verificou que ele trabalhava até 2 dias em média, com sintomas iniciais. Então, daí a importância de sempre usar máscara. Então, é lembrar disso, tá? Então, o profissional pode acontecer dele trabalhar até por 2 dias, mesmo com sintomas iniciais e leves, né? Até se manifestar e haver essa suspeita. Máscaras para todos os pacientes e visitantes. Então, máscaras de pano, sempre, tá? Quando o paciente tem um quarto individual com suspeita de Covid ou Covid, ele pode retirar a máscara, tá? Mas se um profissional de saúde entrar, o paciente tem que colocar a máscara de volta, tá? O profissional de saúde tem que usar, obrigatoriamente, máscaras cirúrgicas ou N95 ou PFF2. Então, é obrigatório. E considerar a máscara como contaminada, a superfície externa da máscara. Toda vez, antes e depois de manipular a máscara, evitando contato com sua superfície externa, tem que se higienizar as mãos. Então, ao atender um paciente com Covid-19 suspeito ou confirmado, o uso adequado de EPIs tem que ser realizado, então vai ter um capote, tá? Então tem que se usar luvas de procedimento. Algumas instituições recomendam usar 2 pares de luva, alegando que com 2 pares de luva o risco de contaminação durante a desparamentação é menor, embora a evidência científica disso seja baixa, tá? Por isso que não é recomendado por todas as instituições. O profissional de saúde vai ter que usar N95 ou PFF2 se ele for fazer procedimento de gerador de aerosol, que vamos discutir mais tarde. Se não, pode ser máscara cirúrgica mesmo. Máscara de pano nunca, né? Não são considerados EPIs, máscara de pano, a gente não vai usar. Propé. Então, tem um estudo muito interessante que isola o RNA de vírus em superfícies, como piso, e em calçados, principalmente após procedimentos como intubação, tá? Inclusive o gorro também é para proteção para isso. E para proteger a face e os olhos, óculos de proteção ou face shield. Então, esse é o material de EPI que o profissional tem que ter ao entrar em um quarto com pacientes ou pacientes suspeitos de Covid ou Covid confirmado. E o profissional de saúde deve ter especial atenção com o procedimento de paramentação e desparamentação, que é onde as contaminações acontecem. Então, a paramentação vai ficar-se assim. Essa é a maneira ideal, como está aqui na foto. Então, vai se usar o capote, que tem que cobrir do pescoço até os joelhos, tem que cobrir os membros superiores, os braços até o punho, e idealmente deve-se fechar o dorso também, tá? Então, essa é a maneira correta de usar o capote. A máscara tem que colocar essa banda elástica ou fita na parte superior atrás da cabeça e a parte inferior no pescoço, e deve se ajustar bem
a máscara na ponte do nariz e no mento, no queixo. É importante. Tem que se colocar em seguida os óculos ou o face shield. Então, essa forma de pegar, tá? Na parte mais externa e distal aqui, para evitar o contato com essa superfície interna, embora para alimentação isso aqui vai estar, claro, né, desinfectado. Quando coloca-se as luvas de procedimento, deve-se certificar que a luva cobre o punho do capote, igual está mostrando essa figura, então é essencial também. E na hora de desparamentar, então, uma atenção ainda maior, já que agora a gente considera-se que as superfícies externas desses EPIs provavelmente estão contaminadas, tá? A forma correta de tirar a luva vai ser fazer uma pinça, né? Você vai pinçar a parte externa da luva na face palmar e a partir daí retirar, né? Conforme mostra a seta aqui. Claro, né? Com a mão protegida com luva. E em seguida, com a mão que está sem luva, vai colocar o dedo indicador na parte interna, né? Na superfície interna da luva e retirar a outra luva e descartar adequadamente. Uma forma muito interessante de experimentar é essa aqui, igual vocês estão vendo. Então, pega o capote dessa forma, suspende e vai retirando sem tocar na superfície interna, só na externa, até retirar completamente e retira as luvas junto. Então, como vocês podem perceber, as luvas saem junto aqui com o capote. Então, é uma forma bem interessante e adequada de se desparamentar. Em seguida, vai tirar os óculos ou face shield, como vocês podem perceber, da parte posterior, sem tocar nessa parte da frente, certamente contaminada. E a forma correta de retirar-se as máscaras são através das bandas, né, ou das fitas aqui na parte externa, porque essa parte, na parte posterior dessas fitas e bandas, porque se você pegar nessa parte externa aqui, certamente você vai estar se contaminando. E lavar a mão ou passar álcool, 70%, sempre que porventura tocar em uma área contaminada ou tiver na dúvida. Então, durante cada processo daquele de desparamentação, você pode lavar a mão ou passar o álcool gel. Lembrar que esses são os procedimentos geradores de aerosol, então O2 é alto fluxo, mais que 6 litros, Zambu, VNI, intubação e extubação, nebulização. Inclusive, nebulização a gente evita, não pode fazer, você vai preferir passar aerosol dosimetrado, tá? No lugar de nebulização, e reanimação cardíaca. Então, toda vez que vocês estiverem atendendo o paciente com suspeita de Covid ou com Covid em um desses procedimentos, lembre-se que aerosóis estão sendo gerados e o risco de contaminação é alto. Então, vocês têm que estar com todos aqueles cuidados previamente discutidos, realmente checados, tá? Outras coisas também são aspiração traqueal, troca de válvulas de ventilação mecânica, traqueostomia e até fisioterapia respiratória. Então, evitem estar no quarto do paciente durante esses procedimentos, minimizando assim o risco de contaminação e tendo o menor número de profissionais possíveis naquele local onde está sendo realizado esses procedimentos. E exames como endoscopia, colono, broncoscopia, evita-se. A gente só pede em casos realmente com risco de morte imediata e inclusive falando para o profissional que vai fazer. Então, uma epigastralgia comum deixa para pedir endoscopia depois, ambulatorialmente. Agora, hemorragia digestiva com sangramento, choque hemorrágico, aí você pede, mas fala com o profissional, porque ele vai estar sob risco, tá? Mesma coisa com os demais exames. Então, tem que se lembrar que procedimentos geradores de aerosol, igual já foi discutido nos slides anteriores, mesmo em pacientes sem suspeita de Covid, em locais onde existe transmissão de Covid comunitária, como já é nossa realidade, tem que se usar luva de procedimento, N95 ou PFF2, óculos de proteção ou face shield. Então, vai entubar um paciente que não é suspeito de Covid por outro motivo, idealmente deve-se usar sim. É recomendado que se use esse EPI, tá? Já o capote seria mais indicado se houver outra recomendação de isolamento, como isolamento de contato, tá bom? E uma coisa importante desses procedimentos que geram aerosol é o catéter nasal de alto fluxo, tá? Então, antes, no começo da epidemia, tanto o catéter nasal de alto fluxo quanto a VNI eram pedidas para se evitar, eram proibidas porque eram procedimentos geradores de aerosol, tá? Mas, com o passar do tempo e mais estudos, recomenda-se sim, pode-se fazer esses dois procedimentos para evitar a intubação, dando preferência para o catéter nasal de alto fluxo, tá? Que não é o catéter nasal, aquele comum que a gente usa, é um aparelho, tá? Eu vou mostrar no outro slide, que a gente consegue colocar 20, 30, 40, 60 litros por minuto de oxigênio,
Mas lembrar que toda vez que a gente usa, tem um risco de aerolização. E outra limitação mais importante para a nossa realidade é a questão do preço, né? Uma máquina muito cara, indisponível em boa parte dos serviços de emergências. Mas se estiver disponível, você pode tentar evitar a intubação fazendo cateter nasal de alto fluxo, lembrando sim que a equipe está correndo risco e tem aerolização e um maior risco de transmissão. Então deve ser feito num quarto de pressão negativa, se possível, tá? Devia se evitar internar COVID em quarto de pressão positiva, que é a maioria absoluta dos quartos, e colocar no paciente a máscara cirúrgica. Então lembrar que é um aparelho, né? Então não é aquele cateter nasal comum, é um aparelho próprio que pode dar um alto fluxo de O2, né? Então, igual eu falei, 20, 30, 40, até 60 litros por minuto. Então, esse é o cateter nasal de alto fluxo. E quanto maior o fluxo você coloca, maior o risco de aerolização, tá bom? A segunda opção seria a ventilação não invasiva. Pode evitar a intubação, que era proscrita no começo da pandemia e depois passou-se a ser indicada para tentar evitar a intubação. Tem sim um maior risco de aerolização e, consequentemente, um maior risco de transmissão. Por isso que a gente deve dar preferência para a máscara total face, igual essa aqui. A máscara que é só naso-oral é inadequada porque tem um risco maior de transmissão. O modo é CPAP, com baixa pressão de suporte, em geral de 5 a 8, não mais do que isso. Porque mais do que isso já aumenta o risco de aerolização e infecção, tá? E se houver risco tem o risco de escape aéreo, e se acontecer, deve interromper imediatamente ou ajustar a máscara, porque quando ocorre escape aéreo no paciente com Covid-19, sendo ventilado com VNI, certamente está aerolizando vírus para todo lado, tá? Então, lembrar-se disso. Se nada der certo ou for indisponível, aí a gente vai ter que fazer intubação endotraqueal. Lembrando que no início da pandemia, quando o oxigênio passava de 6 litros, já se fazia uma intubação precoce, mas aí foi se comprovado com um maior estudo, né, que isso levava a intubações precoces, desnecessárias, levava um risco maior para a equipe, e até diminuir o número de ventiladores mecânicos disponíveis. Então, se aquelas medidas não forem possíveis, a gente vai passar sempre a intubação traqueal. Lembre-se que tem um alto risco de dispersão de gotículas. Esse autor aqui descreve um estudo muito interessante, um estudo prospectivo que acompanha os profissionais de saúde que participaram da intubação dos pacientes de Covid, e cerca de 8,5% deles foram infectados por Covid depois. No acompanhamento lá de até 21 dias, 8,5%, uma taxa de infecção muito alta, tá? E por causa do alto risco de dispersão do gotículo. A intubação em sequência rápida, né? Igual tem vídeos sobre isso, então peço que vocês assistam. Então tem que ser feita adequadamente, com a sedação, bloqueio neuromuscular adequado. Usar-se todos aqueles EPIs de forma correta, com paramentação e desparamentação, igual já foi descrito, tá? Nos slides anteriores, de forma bem adequada e bem severa. Tem que ser idealmente num quarto de pressão negativa, infelizmente uma minoria dos quartos, né, disponíveis para a gente internar os pacientes. Tem que ser o médico mais experiente, tipo anestesista, ou alguém que realmente entube muito, como intensivista, médicos emergencistas. Evitar usar o ambu, porque toda vez que a gente ambusa, a gente aerolisa, então a gente pode ser obrigado a usar. Se isso acontecer, colocar aquele filtro EPA na conexão do ambu, mas evitar-se ao máximo, tá? Então, o ideal é intubar e assim que intubar, já ligar na ventilação mecânica, que tem que estar pronta. Então, tem que ir lá pronta para funcionar, já com filtro EPA na valvínsea expiratória, e já liga no paciente e isola completamente, ou quase completamente, as vias aéreas do paciente, que fica a ventilação mecânica, o circuito, o tubo que vai para o pulmão. Então, evita-se ambusar e assim dispersar aerosol no ambiente lá que os profissionais de saúde estão trabalhando. Por último, tem a questão da reanimação cardiopulmonar, que também muda a forma com que a gente atende. Não é o ACL comumente, a CLS comumente, que a gente até já discutiu em outra videoaula. Vai se fazer uma intubação precoce, tá? Porque assim a gente isola a via aérea do paciente. Evitar usar um ambu, se for necessário, julgar necessário, saber que está aerolizando mais, que tem maior risco para a equipe que está lá, mas tem que evitar e, se impossível, colocar o filtro EPA. E ligar na ventilação mecânica, com frequência respiratória de 10 e sensibilidade de 0. Então, quando eu faço isso, eu consigo comprimir o paciente e a própria ventilação mecânica está ventilando, sem a necessidade de ambusar e assim dispersar mais vírus. E o menor risco, o menor número de socorristas possíveis na área, tá bom? Lá no quarto. Inclusive, esses procedimentos, quando realizados, tem que aproveitar e, se realmente indicado, já pegar acesso central, já pegar pia, no mesmo momento, porque a gente reduz a exposição dos profissionais de saúde em momentos diferentes, por tempo maior, no quarto do paciente com Covid. Então, basicamente é isso que a gente tinha para falar, e
Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima videoaula.